Bem, dando continuidade à segunda parte da nossa aula de manejo reprodutivo, vamos falar ainda sobre a detecção do cio. Na primeira parte, nós estávamos falando sobre o teste da pressão lombar. Como que é feito esse teste? Você deve massagear o flanco e pressionar com as mãos como se fosse cavalgar o animal, as costas da fêmea. Quando a fêmea está no cio, ela apresenta alguns comportamentos. Quais são eles? Ela fica parada rigidamente, treme as orelhas e mostra interesse pelo macho. Então, nesse momento que vai ser feito essa detecção de cio, o tratador ele deve ter cuidado e deve ser um momento com bastante tranquilidade dentro da propriedade. Além disso, os tratadores eles devem evitar movimentos rudes. O cio checado em baia, você não precisa usar um cachaço muito agressivo, porque ele pode chegar a machucar as fêmeas. Bom, e como verificar uma fêmea no cio? Observando a vulva da fêmea. A vulva, ela apresenta-se avermelhada e edemaciada, que é esse aumento de volume que a gente vê constantemente. Bom, como fazer a utilização dos machos? Existe uma frequência e ela está relacionada com a idade. Por exemplo, um animal de 8 a 10 meses, você vai poder utilizá-lo 2 vezes na semana. Um animal de 10 a 12 meses, vai poder utilizar de 2 a 4 vezes por semana. Um animal de 12 a 15 meses, você pode utilizá-lo de 5 a 6 vezes por semana. Lembrando que essa utilização é 2 vezes ao dia, somente para machos adultos. Essa utilização deve ter um horário, um intervalo, com aproximadamente 8 horas. Essa foto, ela já foi mostrada anteriormente, é a foto que exemplifica o reflexo de tolerância ao homem. Quando ocorre, o homem deve montar sobre a fêmea para verificar aqueles comportamentos de cio, de paralisação, de tremer a orelha, Bom, nessa outra figura é o reflexo de tolerância ao macho, tá? O reflexo de tolerância ao macho, ele está presente durante todo o período do cio. Quais os fatores, então, que vão influenciar o aparecimento da puberdade e o cio em leitoas? Existem vários fatores. Quais são eles? Alimentação, idade, peso, transporte, cruzamentos, efeitos climáticos, mistura de lotes, estresse, densidade na baia, indução hormonal e presença do macho. Dentro desses fatores, existem fatores que atuam positivamente no aparecimento do cio e alguns que atuam negativamente. Por exemplo, o estresse atua negativamente. A indução hormonal atua positivamente. A presença do macho, que é o efeito macho, atua positivamente. A alimentação depende, pode atuar positivamente ou negativamente. Os cruzamentos, geralmente para positivo. Efeitos climáticos, geralmente ocorrem negativamente, mas podem ser também positivos, ok? Vamos falar do efeito macho ou efeito cachaço, tá? O que eu quis exemplificar com esse trabalho? Esse trabalho mostrou que quando se tem o efeito macho, a idade e a puberdade das fêmeas, ela diminui. O que aconteceu aqui? Foi feito um trabalho em que algumas fêmeas tinham estímulo auditivo, elas conseguiam ouvir o cachaço e ter contato físico com o cachaço. Essas fêmeas atingiram a idade e a puberdade aos 163 dias. O outro grupo de fêmeas tinha apenas estímulo auditivo, ela só ouvia os cachaços, não tinha contato físico. Essas demoraram 183 dias para chegar à puberdade. E teve outro grupo de fêmeas que não tinham contato
nenhum com cachaço, nem auditivo, nem físico. Essas fêmeas demoraram 198 dias para entrar na puberdade. Então, o efeito macho, né, ele deve ser preconizado na propriedade para fêmeas entrarem na puberdade, para primeiro cio. Ficou claro? Bem, aspectos reprodutivos agora em relação à idade. Fêmeas. As fêmeas elas podem variar de 7 a 8 meses. O peso vai variar também com as raças, mas entre 100, 120 até 140 quilos. E vamos preconizar o terceiro cio, para que o desenvolvimento da fêmea já tenha sido completo, desenvolvimento fisiológico, ok? Bom, a parte de pré-combrição em leitoas. Quando você vai iniciar o estímulo da puberdade com o cachaço, né? Você vai verificar nas fêmeas esse questão de peso e idade e começar a verificar se existe apetite sexual, se é um animal dócil, se tem interesse. Quando você for utilizar o macho, você observa se esse macho não é muito pesado para aquela fêmea, né? Dentro da propriedade você não pode utilizar isso, a gente já viu em sala de aula que você não pode ter apenas um macho dentro da propriedade, devido à variabilidade genética e à consanguinidade. Então você deve ter mais de um macho dentro da propriedade, deve fazer o rodízio desses machos para estimulação e detecção de cio. A primeira coisa que você tem que fazer é o quê? As anotações. Você tem que ter um controle de cio. Esse controle pode ser através de programas, de software, você pode ser através de anotações em caderneta, não importa, mas você tem que fazer o controle da detecção de cio. E aí vem uma questão. Se a leitoa entrar no cio e não apresentar idade ou peso, você deve cobrir? Ela não tem idade e não tem o peso. Você vai cobrir esse animal? Se for um animal de primeiro cio, você nunca vai cobrir. Se for um animal do terceiro cio, que mesmo assim não apresentou o peso, você vai cobrir? Você tem que verificar como está a sua alimentação. Um animal de terceiro cio que não consegue ainda obter o peso ideal para a raça, tá? Cuidado. Você pode fazer, né, dependendo da conduta da propriedade, você pode fazer sim, né, uma nova tentativa. E aí, se ela não conseguir, né, você pode, nesse momento, retirá-la da reprodução. O que deve ser feito em relação à alimentação com fêmeas em pré-cobrição, tá? Essas fêmeas, elas podem receber 2,5 kg de ração de crescimento até 2 semanas. 2 semanas antes da data provável da cobrição, você vai fornecer ração de lactação à vontade, que vocês entendam como nós estaremos dando um aporte nutricional para essa fêmea, né? Que a gente pode também encontrar em algumas publicações como flushing, o flushing reprodutivo. Por quê? Porque você vai estar estimulando as fêmeas a ovularem. E aí você realiza a cobrição no segundo ou no terceiro cio, tá? Essas leitoas que não demonstram o primeiro cio até 45 dias após o início do manejo da indução da puberdade, elas devem ser descartadas. Entendam que você está trabalhando nesse momento para induzir cio nas fêmeas. Se você tenta induzir o cio nas fêmeas através de alimentação, do flushing, e elas não dão resposta, esse animal deve ser retirado da reprodução. Bom, qual o período ótimo de duração de lactação dessas fêmeas? Para fêmeas que não são primíparas, né? Elas podem ter lactações de 21 dias, que são mais precoces, 23 dias, 28 dias, podendo chegar até com 30 dias, que é aquela desmama tardia, tá? Então, com relação à desmama, nós vamos trabalhar em manejo de leitões. Bom, e por que se usa então, professora, esses períodos de lactação para depois fazer o retorno da porca para o manejo reprodutivo? Porque é necessário que tenha ocorrido a involução uterina, tá? O útero ele precisa estar rígido novamente para que ocorra, né, e se inicie uma nova gestação. E quando isso ocorre?
Geralmente, entre o quarto e o quinto dia após o desmame, vai se ter um cio, tá? Se elas não forem cobertas nesse quarto dia após o desmame, elas terão um cio novo após 21 dias e elas poderão ser cobertas novamente. As porcas, elas podem estar em gaiolas e podem também estar agrupadas em lotes, em baias, de 5 a 10 fêmeas. Quando elas saem da maternidade, né, o ideal é que elas recebam um banho com água e creolina para reduzir o estresse e as agressões, né, porque elas liberam, né, os odores e para que isso não ocorra briga entre as fêmeas. Qual que é a densidade então, professora, se eu quiser colocar as minhas porcas dentro da baia, no retorno da maternidade? Você pode deixar 3 metros quadrados por porca, tá? Nesse momento, você pode fornecer ração de lactação à vontade, 3 quilos por dia, do desmame até a cobrição. Lembra do flushing, que eu já comentei? Beleza. Estimular e observar o cio 2 porcas, 2 vezes por dia. Nós iremos finalizar essa aula nesse slide de cobrição e iniciaremos o próximo slide na próxima aula. Até breve.